Pessoal, tudo bem? Então, eu estou há algum tempo já tentando terminar esse vídeo. Esse aqui é o meu primeiro vídeo de uma série de vídeos educativos aí que eu estou tentando fazer para mostrar esse sistema, que é um sistema operacional de price action. Eu sou um scalper, então eu uso esse sistema para operar no mercado. E eu vejo muita gente me perguntando, mas como que você opera sem ter indicador, sem nunca viu esse tipo de método para operar no mercado financeiro? E então eu não vejo assim muita gente que conhece esse tipo de sistema, apesar desse ser um sistema muito usado pelos traders profissionais aí do mundo todo, né? Claro, os traders de price action, certo? Então, eu tentei aqui reunir nesse vídeo o básico, que são as 5 primeiras regras aí que a gente deve seguir para poder conseguir fazer entradas assertivas. E eu espero aí que vocês gostem, ok? Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as regras de ação do preço, price action. E por que é tão importante entender essas regras? Por que as regras de price action funcionam? É muito simples. É porque os mercados eles refletem o comportamento humano, a ganância e o medo das pessoas. E como o comportamento humano é essencial e nunca mudou, não mudou e provavelmente não mudará, o mercado vai continuar a se mover da mesma forma e vai continuar a formar os mesmos padrões repetidamente. A maioria dos traders de varejo, eles desconhecem o fato de como o preço realmente se move no gráfico. E por que isso acontece? Perdão. Acontece porque o trader comum, o trader médio aí, a sardinha, vamos dizer assim, ele é primeiro, ele é apresentado informações que farão o completo oposto do que eles deveriam fazer para educá-lo. A maioria dos traders, a princípio, procura um sistema que faça o trabalho por eles e busca estratégias baseadas em indicadores. Mas como vocês sabem, como a maioria dos traders aí já sabem, isso é uma perda de tempo. E os indicadores, eles não funcionam. Eles apenas mostram o desempenho passado. Todos esses indicadores sofisticados parecem ótimos no início, mas a única coisa que esses indicadores fazem é encher seu gráfico de informações. Ter todos esses tipos de indicadores em um gráfico impede você de aprender sobre o verdadeiro movimento do preço e torna praticamente impossível obter aí o entendimento adequado sobre o movimento do preço, como que o preço se movimenta. Somente quando você começa a focar no price action bruto, na ação do preço, sem indicadores, você vai entender como que o preço realmente se move. Então, como os mercados eles não são aleatórios e há uma razão para o movimento do preço, da ação do preço, existem regras que ajudam a gente a ficar do lado certo do mercado. E a primeira regra é a regra da linha de tendência, que diz que após a quebra de uma linha de tendência, que significa que as velas fecharão fora da linha de tendência, um novo extremo será formado. E depois que o novo extremo é formado, esperamos aí uma fase de correção ou possivelmente uma reversão completa. Agora aqui temos uma estrutura de tendência de baixa no gráfico. Então, como trader de price action, você quer encontrar um padrão, porque a ação do preço ela nunca está sozinha, aqui nua num gráfico. Ela vai sempre estar contida por algum tipo de padrão. Vocês podem ver que aqui temos uma boa tendência de baixo, trabalhando para baixo, e temos uma tripla confirmação aqui dessa tendência. A primeira, a segunda, aqui, 3 confirmações, ok? E aqui embaixo também tivemos umas confirmações, olha aqui, ó. Então, nesse ponto, a estrutura é de baixa. E o trader aí vai estar apenas procurando oportunidade de venda. E note aqui que o preço criou. Houve uma quebra desse canal. Tá vendo? Olha aqui a quebra desse canal. A gente teve vela aqui que quebrou fora desse canal. E a maioria dos traders aqui vai pegar essa informação e vai pensar que a tendência acabou.
e vai começar a negociar contra a tendência atual, que é de baixa. Vai querer fazer entrada para long aqui, ó. Então, eles vão começar a procurar oportunidade de compra. Mas, nesse ponto, de acordo com as regras da linha de tendência, a gente sabe que não podemos ir comprando ainda. Essa tendência de baixa, ela precisa alcançar uma nova mínima. O que é a nova mínima? Ela tem que romper essa mínima aqui, que foi a última mínima antes da gente fazer o rompimento do canal. Ok? E olha aqui o que o preço criou. Nós tivemos a quebra do canal, o preço criou uma nova mínima. Essa mínima aqui é mais baixa do que essa mínima aqui. Ok? Então, essa aqui é a regra número 1. Depois aqui que o novo extremo foi formado, aí a gente espera uma correção ou possivelmente uma reversão completa e o preço, né, aqui no caso, olha aqui, ele reverteu. Certo? Mas a gente não faz uma entrada de long antes de ter um reteste dessa mínima nova após a quebra de um canal. E a mesma coisa se aplica para os canais mais curtos também, dentro desse padrão. Por exemplo, tá vendo esse canal aqui, que é um pullback? Olha aqui, ó. Note que quando essas tendências de alta aqui, que são as tendências temporárias curtas, elas também tiveram uma quebra e um reteste da máxima desse movimento aqui. Ok? Olha aqui. Outro pullback. Olha aqui, tivemos uma quebra. Olha o reteste da máxima aqui. Então, só então a gente tem segurança que a gente pode fazer uma entrada de venda. Então, nós tivemos aqui a quebra, uma nova máxima, a quebra do canal, uma nova máxima. Olha aqui de novo, ó, uma quebra do canal, uma nova máxima. Ok? Depois da quebra da linha de tendência de alta, aí a gente espera que o novo extremo seja formado. Então aí você sabe que a tendência de alta acabou. Então essa é a regra de linha de tendência. Aqui, ó, temos uma tendência de alta trabalhando para cima. Tivemos uma quebra do canal. E a regra de linha de tendência diz que após a quebra do canal é muito provável que um novo extremo seja formado. E o preço criou aqui uma nova máxima, que é maior do que a máxima dentro desse canal. Ok? Depois de criar uma nova máxima, a gente pausa os longs, as entradas de compra, e espera o preço se movimentar para ver o que vai fazer. Nós podemos ter uma correção, ou podemos ter uma reversão, ou nós podemos ter uma continuação do padrão de alta. Ok? Então, aqui a regra da linha de tendência ela foi cumprida. Depois disso, o preço criou aqui uma tendência de baixa mais curta, que também teve uma quebra. Olha aqui, ó. E um novo extremo formado, ok? E aí o preço pode indicar uma fase de correção ou uma consolidação. Quando o preço quebra a linha de tendência, você não começa a negociar aí, a fazer trade contra a tendência ainda. Você espera a continuação da tendência anterior. Negociar contra a tendência, enquanto a linha de tendência está em jogo, é contra as regras de price action e na maioria das vezes você vai sair perdendo. Após a correção, a tendência pode retornar ou reverter. Ou seja, após a quebra de um canal e a formação de novo extremo, se o viés for forte o suficiente, pode haver um padrão maior e a tendência pode retornar. Ou após essa correção, a nova tendência pode começar na direção oposta, né? Aí a tendência aí pode reverter, podemos ter uma reversão. Olha aqui, ó. Temos uma tendência de alta aqui bem ajustada, trabalhando para cima. Aqui temos múltiplas confirmações aqui do canal, ok? Indicando aqui para mim que esse canal é válido. Então, eu estou seguindo a regra da linha de tendência, ou seja, estou focando somente em oportunidades de compra. Não estou procurando venda, mesmo quando eu tenho a quebra desse canal. Só porque eu tenho a quebra desse canal, isso não significa reversão. Isso é contra a regra da linha de tendência e contra a regra de price action. Eu vou esperar que o preço crie uma nova máxima. O preço criou aqui uma nova máxima e depois disso o preço lentamente consolidou, ok? E houve eventualmente uma tendência de baixa depois disso. Mas somente depois de obter uma quebra e uma nova máxima, a regra de linha de tendência é cumprida. E aí você, então, pode tentar, vai começar a agir de acordo.
Aqui, ó. Uma tendência de baixa aqui, trabalhando para baixo. O canal tá bem ajustado, ó. Ok? E é por isso que a geometria do mercado é uma coisa real. E é assim que você pode entender que a estrutura é de baixa, tá? Você não precisa de nenhum indicador para isso. Tudo que você precisa aqui é um gráfico simples e limpo, com as velas, sem indicador. E você consegue entender o que o preço vai fazer. Ó, o preço fechou fora desse canal de baixa aqui, ok? Indicando a quebra. Então esse não é o momento para comprar o mercado ainda. O preço criou aqui um grande movimento para uma nova mínima, para o novo extremo, tá vendo? Ó, a partir desse ponto, os traders estão seguros para pelo menos brincar com a ideia de possivelmente comprar o mercado e eventualmente ir long. Mas não antes de você ter uma quebra e um reteste dessa mínima para você poder pensar em fazer uma compra. Ok? Então temos o canal de baixa aqui. Só depois da quebra desse canal, a gente espera uma nova mínima. Essa é a regra básica. Então, pessoal, com a regra da linha de tendência, correlaciona-se a segunda regra da ação de preço, de price action, que diz para não negociar contra a tendência. Entendeu? Muitos traders iniciantes aí, quando vem uma forte tendência, eles sentem que a tendência não pode continuar aí mais longe e começa a tentar pegar topo e fundo aí igual louco. E muitas vezes isso aí leva a uma frustração sem fim e uma série de perdas múltiplas. Não importa quão bom o sinal apareça, quão boa a configuração apareça, se a tendência está em jogo, sob nenhuma circunstância você pode negociar contra a tendência ainda. Você vai usar a regra da linha de tendência para identificar a tendência, seguir a tendência, e se você não conseguir encontrar a linha de tendência perfeita, ainda assim você vai seguir o viés geral. Somente quando você obtiver aí uma tendência comprovada na direção oposta, é quando você pode começar a procurar entradas nessa tendência. Mas sob nenhuma circunstância você pode tentar pegar topo, pegar fundo e ficar negociando contra a tendência. Aí as probabilidades simplesmente não estão a seu favor e a maioria dos traders aí perde dinheiro tentando pegar topos e fundo, né? Isso aí é um fato. Então siga a tendência. Então, os mercados aí, eles são projetados para fazer com que as entradas contra a tendência pareçam favoráveis e são projetados para fazer com que os recuos a favor da tendência pareçam duvidosos. Então, por essa razão, muitos traders aí tentam comprar no fundo em forte tendência de baixa, mas a maioria das tentativas de reversão nas tendências vai falhar. Esses ralis aí para cima são apenas tentativas de reversão e a maioria deles vai falhar. Eles estão contra a tendência geral. Quando você não tem certeza se a tendência terminou ou não, você segue o viés geral. E mesmo que esteja com dificuldade para encontrar a linha de tendência correta, mantenha-se no viés geral e não negocie contra a tendência. Não venda na tendência de alta, mesmo que ocorram armadilhas de compra. Às vezes você pode ter aí um bom setup de compra, uma boa oportunidade de compra em uma estrutura de alta, né, em uma tendência de alta, mas o comportamento pode estar errado, o setup pode estar um pouco congestionado, né, que é uma outra regra que a gente vai discutir, né? Pode ter uma linha de tendência mais curta que pode estar em jogo aí, que precisa ser concluída. Então, lembre-se que a regra da linha de tendência, lembre-se da regra da linha de tendência, né? Isso vale também para as tendências mais curtas. Você não pode vender na armadilha de compra, mesmo que você esteja confiante que os compradores estão presos, porque a tendência ainda está em jogo e você ainda está indo contra a tendência, as probabilidades não estão ao seu favor. Deixe essas armadilhas de compra se desenrolar e continue seguindo a tendência. Seguindo a tendência. A tendência é sua amiga. Isso aí existe há muito tempo e há uma razão para isso aí. Essa regra também vale para canais mais curtos também. Mesmo que haja um canal pequeno e a estrutura não seja tão grande, porque agora aqui a gente tem um exemplo aqui de uma tendência de alta forte, mesmo que a tendência de alta seja mínima, ainda assim você não vai negociar contra a tendência, a menos que tenha uma quebra de uma linha de tendência e um novo extremo formado, ok? Então a gente pode ver aqui que a gente tem esses canais mais curtos trabalhando nessa tendência de alta, a gente não vai entrar para short aqui, a gente vai esperar o momento certo para fazer a entrada. Você só vai pensar em short aqui depois que você tiver uma quebra do canal, uma máxima nova feita, aí sim você pode começar a pensar em short. Agora, pessoal, a gente vai para
para a terceira regra, que agora a gente está, é a regra nas lateralidades, nos trading ranges, né? Então, quando a gente está observando aí uma faixa de negociação, a gente tem que observar a saúde dessa faixa de negociação, desse trading range. A gente quer saber se tem um desequilíbrio de alta ou de baixa. Agora, a regra da faixa de negociação, de trading range, ela também diz que não só a maioria dos rompimentos falhará, mas queremos comprar na baixa e vender na alta. Você quer fazer o oposto do que o senso comum está dizendo. Ok? Você... O congestionamento ele é apenas um pequeno padrão de uma faixa de negociação e você quer evitar negociar nessas congestões. Essa é uma regra de ação de preço, regra da faixa de negociação, porque a congestão é apenas uma micro faixa de negociação e o preço fica muito indeciso ali. E aí você quer evitar esse tipo de operação. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? O preço está oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, né? Então aqui, ó, a gente tá oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, e a gente, como trader de price action, a gente precisa identificar o suporte, né? Precisa identificar a resistência, certo? Porque sempre tem um tipo de padrão, ok? A gente nunca está sozinho aqui no gráfico. Você tem que se lembrar que a ação do preço ela reflete o comportamento humano. E esse comportamento sempre resulta em padrões de ação de preço. O preço formou um fundo duplo. Aqui, ó. Tivemos aqui uma quebra abaixo do suporte, mas você observa aqui que o rompimento acabou falhando. Olha aqui. Por quê? Porque a maioria dos rompimentos em trading range e nessas faixas de negociação, em lateralidade, eles vão falhar. Né? O preço rompeu aqui, em cima da resistência. Olha aqui. O que acabou acontecendo? O rompimento falhou. O rompimento falhou aqui novamente. E o preço voltou de novo para a faixa de negociação. É assim que você aborda as faixas de negociação, as lateralidades, ok? Então é essa que é a regra de faixa de negociação que você tem que seguir, de trading range. Você está procurando por oportunidade na parte inferior e tentando evitar os rompimentos, ok? E você vai negociar contra a direção do rompimento. Se o rompimento romper para baixo, você quer procurar a compra. E se o rompimento romper para cima, você vai procurar a venda. E evitar esse tipo de congestionamento aqui dentro, na parte do meio dos ranges. Ok? As regras de trend range, a gente normalmente tenta vender na alta, comprar na baixa. Aqui, ó, outra estrutura de faixa de negociação, de lateralidade. Nós tivemos aqui, ó, um grande rompimento para cima, parece muito de alta, né? Muitos traders aí confiam no momentum, né? Mas o rompimento voltou para a faixa de negociação, olha aqui, né? Então ele falhou. Olha lá, outro rompimento aqui, olha aqui, ó. O preço voltou para a faixa. Outro rompimento, o preço voltou para a faixa novamente. A maioria dos rompimentos nessas faixas de negociação vai falhar. A maioria dos traders iniciantes aí opera esses rompimentos, né? Porque eles gostam do momentum, né? Mas eles veem aí tantas barras de alta rompendo, porque muitas vezes essas faixas de negociação são um mercado entediante aqui, né? Então são lentos e os traders aí simplesmente não conseguem lidar com isso. Fica ansioso para fazer uma operação, né? E quando vê o preço rompendo, começam a comprar. Mas o que eles aqui não percebem é que estão apenas aí pegando o outro lado das ordens dos profissionais que estão tentando vender. Porque se eu quero vender aqui o mais alto possível. Então eu quero vender, eu preciso de alguém para pegar do outro lado da minha ordem. E as pessoas que estão comprando. Eu estou vendendo e isso vai resultar no mercado voltando para a faixa de negociação. Como esse exemplo aqui, né? Que é outro belo exemplo aqui de rompimento fracassado, né? De rompimento falso, porque o preço aqui ele simplesmente vai voltar para a área de negociação, né? 90% desses rompimentos aqui vão falhar, né? Alguns eventualmente funcionarão,
Não há como negar isso, mas você não pode tentar procurar aquele que eventualmente funcionará. E existem instâncias e pistas no price action que vão te ajudar a entender quais esses rompimentos vão funcionar e quais vão falhar. Como aqui um desequilíbrio altista ou um desequilíbrio baixista, né? Um bearish ou um bullish. Esqueci o nome, pessoal, desculpa. Um bearish ou um bullish imbalance. Olha aqui outro exemplo, pessoal. A maioria dos rompimentos, olha aqui, ó, ele vai falhar mesmo em pequenas faixas de negociação. Isso aqui, ó, essa pequena consolidação aqui, ela é uma estrutura de faixa de negociação. Ela é também um range, um trading range. Assim como a gente viu nos exemplos anteriores, só que ele é um pequeno quadro micro, é uma micro congestão aqui. Tem um suporte, tem uma resistência, né? Tem essa indecisão aqui, não tem uma direção clara. O preço rompeu para baixo com força, né? É um rompimento fracassado e o preço voltou para a faixa de negociação. Você observa que, eventualmente, que a gente está negociando em compra aqui, né? Para cima até essa faixa de negociação. Então você espera que o preço eventualmente rompa para cima. E mesmo quando houve um rompimento para cima, observe que o preço voltou primeiro, ok? Porque o primeiro rompimento vai falhar pelo menos temporariamente. E esse é o pullback de rompimento quando você entra. E esse aqui. Esse aqui é o pullback do rompimento, quando você agora sabe que quer entrar comprado. Entendeu? Então a gente teve essa falha de rompimento, que a gente está trabalhando uma estrutura de alta aqui, ok? O preço voltou para a nossa consolidação, testou, para depois fazer o movimento de alta, né? Depois que o preço recuou, agora você está seguro para procurar compra aqui. Na maioria dos rompimentos, mas a maioria dos rompimentos vai falhar mesmo nessas pequenas consolidações. E você quer evitar negociar no meio dessas pequenas negociações, dessas consolidações aqui, tá? Isso aí é contra a regra. Então, pessoal, a gente acabou de falar aqui sobre 3 regras da ação de preço que tem principalmente a ver com a estrutura e o viés do mercado. Mas existe uma regra que nos ajudará aí a identificar o local adequado para entrar. Sim, ela existe e ela é chamada de regra de setup de alta probabilidade. Quando você treina seus olhos para ver o movimento do preço, você vai perceber que o mercado se move em pares de 2, em 2 pernas. Ele não está apenas apontando diretamente para cima ou para baixo. Não. Essas aí são reversão em forma de V e não são comuns. Há pequenos recuos aí, os pullbacks, no meio desse movimento, e esses são os recuos de 2 pernas. Lembre-se que o preço ele reflete o comportamento humano. O que a regra de setup de alta probabilidade faz é nos dizer quando entrar e colocar as probabilidades a nosso favor de que a operação tem maior probabilidade de sucesso. Então, o que é um setup de alta probabilidade? O setup de alta probabilidade ele é uma segunda entrada e um ponto de entrada-chave na direção da tendência. É uma segunda entrada fracassada que vai contra a tendência atual. São rompimentos fracassados ou confirmações de higher low ou de lower high. Agora, essas configurações não significam nada por conta própria. Se a gente quer aplicar um setup de alta probabilidade, a gente precisa combinar ele com os pontos de entrada-chave no gráfico. Esse é o lugar no gráfico onde a configuração, o setup de alta probabilidade pode aparecer. Então, agora, o ponto de entrada-chave é uma linha de tendência, é uma linha de suporte ou resistência, é a média móvel, exponencial, né? Então, eu estou ciente que a média móvel exponencial é um indicador, mas a gente usa esse indicador apenas como uma ferramenta de suporte. A gente não confia nisso cegamente. É uma ferramenta muito útil, pode ajudar a identificar o ponto de entrada-chave adequado,
né? E pode fornecer informações sobre a estrutura. Então, é assim que as configurações de alta probabilidade se parecem, ok? Observa aqui que a gente tem uma estrutura de baixa, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Temos que desenhar o canal, certo? Tem uma linha de tendência aqui funcionando, ó, linha de tendência de baixa, ok? Observe que a gente tem um rompimento e um novo extremo, uma nova mínima aqui, seguindo perfeitamente a regra de linha de tendência. Eu mencionei que o preço gosta de se mover em pares de 2. E é assim que parece, ó. A gente tem a primeira perna, segunda perna. Tá vendo? Uma primeira perna, uma correção, uma segunda perna. Uma primeira perna, uma correção, uma segunda perna. Ok? Esse é o ponto de entrada-chave. Vocês podem ver a linha de tendência, a linha de suporte e resistência, ou essa linha azul, que é a móvel, que é a média, né? Esse aqui é o recuo, é o pullback de duas pernas, ó. Primeira, segunda perna, ok? Tivemos uma quebra de canal, primeira perna, quebra, segunda perna, retestamos a máxima desse canal, estamos seguros para vender. Se eu começar a contar dessa mínima aqui, ok? Nós vamos ter, ó, a primeira perna, a segunda perna de baixa, ok? Então, temos aqui uma tendência de baixa, né? O preço está subindo, olha aqui. A gente tem uma tendência de alta de curto prazo, que teve um rompimento, olha aqui, que teve uma quebra e um novo extremo. Lembre-se da regra da linha de tendência. Você continua desenhando os canais, mesmo para essas correções de curto prazo, para saber que a tendência de alta se desenrolou, já acabou. Olha aqui, desenhamos aqui o canal, olha aqui, tivemos uma quebra desse canalzinho de alta, uma nova máxima. Então esse pullback acabou. Tivemos um canal de alta aqui nesse pullback, tivemos uma quebra, uma nova máxima, esse pullback aqui terminou, ok? Aí a gente está livre para procurar uma entrada para o viés que a gente está procurando, que no caso aqui é de baixa, ok? Então, o preço criou aqui uma primeira tentativa de venda, olha aqui, né? Uma segunda perna de alta e a segunda tentativa de venda em 2 pontos de entrada-chave. Aqui, esse exemplo aqui, ó. O preço criou uma primeira entrada de venda e uma segunda entrada de venda. Segunda entrada de venda. A primeira entrada foi aqui, debaixo dessa vela vermelha aqui de baixa. Então, nós, contando dessa mínima aqui, tivemos uma primeira entrada, pullback, segunda entrada, foi confirmado com a nossa linha de tendência, abaixo da média, essa é uma entrada top, para fazer esse scalp aqui, ok? Esse aqui é o lugar onde as chances dessa negociação são bem sucedidas, ok? Aqui, as probabilidades estão altamente a nosso favor. Então, vocês podem ver o pullback de duas pernas. Segunda entrada de venda num ponto de entrada-chave. Tendência de alta aqui, rompimento, tivemos um novo extremo, ok? Foi a primeira quebra dessa linha de tendência aqui. Então você está seguindo a regra de linha de tendência, está esperando uma nova mínima. Você espera obter um novo extremo. Então você ainda está pensando em vender. Você não está operando contra a tendência nesse ponto ainda, ok? Tem um pullback de duas pernas aqui. Segunda entrada de venda, olha aqui. Primeiro, aqui, contando dessa mínima, tivemos a primeira entrada, segunda entrada de venda aqui, ok? Que resultou no movimento para um novo extremo aqui, para a gente testar essa nova mínima, ok? Dessa vez aqui, mesmo que você não esteja com a linha de tendência como suporte, você ainda está seguindo a regra, porque está combinando a regra de linha de tendência com a regra de setup de alta probabilidade. Então você não precisa ter necessariamente um suporte. No caso aqui, a gente tem até uma resistência aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esse ponto aqui, que a gente até tem uma resistência? Ok? Mas você não precisa disso necessariamente. A gente está obedecendo. Tivemos aqui esse pullback de duas pernas, ok? Primeira, segunda entrada de venda. Olha aqui o movimento que a gente teria pego, ó. Eu também falei aqui sobre a segunda entrada fracassada, né? Que vai contra a tendência. Mas não tem segredo, né? É bastante simples. Quando a gente tem uma estrutura de alta aqui trabalhando para cima, a gente não está negociando contra a tendência. A gente está seguindo a regra de linha de tendência, procurando por segundas entradas de compra, ok? Nos recuos, nos pullbacks.
aqui nos pullbacks de duas pernas, ok? Nos pontos de entrada-chave. Mas a gente também pode pegar um recuo de duas pernas falso, que falha, que para baixo. Uma segunda entrada de venda falha, porque a tendência está para cima, não está para baixo. Então qualquer segunda entrada de venda não significa nada e provavelmente vai falhar. Por exemplo, quando a gente está seguindo uma tendência de alta, ok? A gente está tentando fazer segunda entradas a favor da tendência. Nesse caso aqui, contando dessa máxima, temos primeira entrada de compra, segunda entrada de compra. Ok? A gente teria feito esse scalp aqui. Mas a gente também pode contar contra a tendência. Primeira entrada de venda, segunda entrada de venda que falhou. Aqui também seria uma outra entrada. Entendeu? Então temos aqui essa mínima. Primeira entrada de venda, olha aqui, nós tivemos uma quebra abaixo dessa vela, uma tentativa de venda aqui, ela falhou. Tivemos uma segunda entrada de venda, tentativa de venda que também falhou, ok? A tendência é de alta, quem está vendendo aqui vai cair numa armadilha. Então a nossa entrada é aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem uma segunda entrada de venda aqui, entendeu? Então a gente tem uma nova mínima aqui, primeira, segunda entrada de venda, falha, ok? Então você está fazendo uma segunda entrada de venda falha contra a tendência geral. Seu stop aqui no caso vai um tick abaixo dessa vela de sinal, ok? E você ia ter um trade de sucesso aqui, ó. O scalp seria top aqui, tá? Aqui o mesmo cenário aqui, ó. O preço criou um novo fundo aqui, ok? Primeira entrada de venda. Teve um pullbackzinho aqui, segunda entrada de venda que falhou. Olha aqui, outra entrada. A gente fez duas entradas de venda, que é contra a tendência, falha, e a gente está esperando uma alta aqui. Então, esse é uma segunda maneira de entrar na tendência, ok? Então, a gente tem as primeiras e segunda entradas a favor da tendência, e a gente tem as primeiras e segunda entradas contra a tendência que falham. Então, a gente tem aqui, ó, primeira perna, um recuo, né? A primeira entrada de compra aqui, olha, a primeira entrada de compra e uma segunda entrada de compra. Aqui, no caso, olha aqui, a gente tem até um duplo setup aqui. A gente tem uma primeira, segunda entrada falha de compra e a gente tem um primeiro e uma segunda entrada de compra. Esse aqui é um double probability setup, ok? Então, essa é uma segunda entrada de venda falha. E também é aqui, no caso, uma segunda entrada de compra, né? Então, você não está interessado em operar setups que não confirmem os pontos de entrada-chave, que estão longe da média móvel, né? E da linha de tendência. E que não são variações de recuo de duas pernas. A gente tem várias entradas aqui, mas você não está interessado em tomar essas entradas aqui, perseguindo o mercado. Você não está interessado em vender aqui o mercado. O setup de alta probabilidade, ele é quando o preço recua, ele faz um recuo para os pontos de alta probabilidade, ok? Ele faz esse recuo para os pontos de entrada-chave. É aqui que muitos traders inteligentes começam a comprar em um setup de alta probabilidade. Então, aqui a quinta regra do price action é a que você precisa seguir, é a regra de vela de sinal. Que significa que você só quer tomar posição de compras acima das velas de alta e você só quer tomar posição de venda abaixo das velas de baixo. Você só vai querer entrar com a vela de sinal adequada. A vela de sinal, ela tem que confirmar a direção e o momentum do mercado, né? Esse aqui são alguns exemplos de boas velas de alta, nos quais você pode entrar comprado. E esse aqui fica uns exemplos aqui de boas velas de baixas, na qual você quer entrar vendido. Você nunca quer vender abaixo dessas barras e você nunca quer comprar acima dessas velas aqui.
ok? Você precisa combinar a regra de setup de alta probabilidade com a regra da vela de sinal para maximizar as probabilidades de sucesso nesse trade. Claro, quanto mais forte o contexto, menos importante é a vela de sinal, mas ela ainda assim é importante. Às vezes aí o contexto pode ser tão forte que você pode se dar o luxo de tomar uma vela de sinal que não é um pouco menos ideal, né? E aí você ainda assim vai estar seguindo as regras, mas na maioria das vezes você quer seguir essa regra, né? Que é ter uma boa vela de sinal para fazer sua entrada. Agora, gente, a gente vai ver como usar essas regras aqui no mercado para operar lateralidade. A gente vai falar sobre um pouco sobre essas regras de price action e estrutura de faixa de negociação. São os trading ranges, né? As lateralizações. A gente sabe que o mercado ele funciona em ciclos, né? Depois de um movimento depois de um movimento de uma tendência aí concluída, o mercado pode entrar aí em consolidação, né? Então, quando eu estou negociando essas consolidações, essas faixas de negociações, tem alguns pontos chaves que eu preciso considerar mentalmente ao tentar identificar os setups de alta probabilidade. E esses aqui são apenas alguns pontos que passam rapidamente pela minha cabeça aqui, ó. Número 1, você precisa identificar a estrutura. Nós estamos numa tendência de alta, é uma tendência de baixo, ou é uma faixa de negociação, ou a gente está num trading range. Ok? Eu preciso localizar níveis-chave, né? Se eu sei que é uma faixa de negociação, trading range, eu quero encontrar uma linha de suporte, uma linha de resistência, né? Porque o mercado gosta de oscilar aí entre essas linhas, né? Se eu quero seguir a regra de trading range, de lateralização, que significa que eu quero comprar embaixo e vender em cima e evitar os rompimentos. Então eu preciso identificar meu suporte, minha resistência corretamente. Eu também quero localizar minhas linhas de tendência, né? As linhas de tendência são um ponto de entrada. Eu quero localizar as linhas de tendências curtas, porque também tem tendências funcionando mesmo dentro de uma faixa de negociação. Então a gente vai ter aí padrões acontecendo dentro dessa faixa de negociação, né? Então eu preciso identificar isso aí. As regras da linha de tendência ainda se aplicam mesmo dentro dessa faixa de negociação, ok? Então, na maioria das vezes, eu negocio com cuidado no meio de uma faixa de negociação, que foi o que eu falei no começo, ok? A gente quer comprar embaixo e vender em cima. A parte do meio do trading range é uma faixa que a gente tem que tomar cuidado. Eu quero me manter longe dos congestionamentos, né? Que é muito perigoso. Eu quero comprar, né? Eu quero procurar setup para ir contra o rompimento, seguindo essas regras de parte de negociação, ok? A maioria desses rompimentos vão falhar. Eu quero comprar embaixo e vender em cima. E eu quero ser paciente. Isso aqui é muito importante. Eu não quero ficar perseguindo a entrada, né? Caso eu perca o trade aí. Você perdeu o trade, espera pelo próximo, né? Espera aí por outra entrada de alta probabilidade. Não se joga de qualquer jeito, né? Se eu perder uma negociação aí, um trade, né? Eu preciso operar aí um outro setup. Eu tenho que esperar o outro setup aparecer, né? Eu não posso simplesmente agir aí precipitadamente e arriscar uma entrada que não é de alta probabilidade. Eu não posso operar rompimento, primeiras entradas, aí ir contra a tendência, né? Isso aí não vai resultar em sucesso consistente a longo prazo. Então eu vou estar buscando aí entradas na média móvel exponencial, né? A gente usa a média móvel de 21. E eu estou procurando boas velas de sinal. Né? Se eu tiver prestes a entrar, eu estou procurando segundas entradas com a tendência e segundas entradas falhas contra a tendência. Claro, respeitando também uma boa vela de sinal, né? Porque, como eu disse aí, também tem tendência funcionando mesmo dentro desses ranges de negociação. Ok? Dentro desses trading ranges aí.
Então, pessoal, aqui, ó, enquanto eu estou olhando aqui para um range de negociação, um trending range, tá vendo aqui, ó, como esse aqui, o que eu preciso fazer é identificar meus níveis chaves e identificar minhas linhas de tendência. As minhas linhas de tendência temporárias aqui, ok? Dentro desse canal, que estão trabalhando dentro desse canal. Vocês podem ver que é uma tendência de baixa aqui, tivemos uma quebra. Duas pernas até um novo extremo, ok? Tendência de alta, tivemos uma quebra. Teste de um novo extremo de novo. Depois uma reversão, ok? Tendência de alta aqui, olha aqui. Quebra. Uma segunda perna para um novo extremo, ok? Falha de rompimento, olha aqui. Tivemos uma quebra, tivemos um canal de baixa trabalhando, uma quebra, outra perna para um novo extremo, ok? Então, você pode ver aqui a regra de linha de tendência funcionando aqui perfeitamente. Após cada nova quebra, olha aqui, há um novo extremo e depois uma reversão. Né? Tendência de alta, quebra, novo extremo. Então, a partir desse ponto aqui, eu estou esperando que o preço vá para baixo, ok? Observe aqui que o preço tentou criar uma última perna até um novo extremo e eventualmente ele negociou para baixo aqui. Então, eu continuo desenhando meus canais mais curtos, continuo seguindo a regra de tendência. Note aqui que o preço tentou romper essa resistência aqui, ó. Mas eventualmente ele voltou para o range, porque a maioria dos rompimentos vai falhar. Então, eu fico aqui procurando a oportunidade de negociar de volta para o range. Eu estou seguindo a regra da linha de tendência. Estou seguindo a regra do range de negociação. Eu estou seguindo a regra de setup de alta probabilidade. Né? Então, eu procuro uma boa vela de sinal. Né? Então, eu fico aqui pacientemente esperando uma boa entrada e o preço para o preço fazer esse movimento que a gente já está prevendo. Né? Então, essas aqui são as regras que passam pela minha mente quando eu estou negociando em um range de negociação. Eu vou identificando os níveis chaves, ok? Suporte, resistência, ok? E vou aderindo a esses canais temporários aqui, né? Na maior parte, né? Evitando aqui negociar no meio, ok? E evitando congestões, apesar que nesse exemplo aqui a gente não tem nenhuma congestão muito severa, ok? Então a gente não está tão mal aqui para fazer essas entradas no meio, mas normalmente a gente quer fazer as entradas aqui nesses pontos chaves, embaixo e em cima. A gente quer vender aqui em cima e comprar aqui embaixo, ok? Aqui eu ainda estou seguindo a regra de linha de tendência, né? Com o setup de ponto de entrada chave, com o setup de alta probabilidade e estou tentando ir contra os breakouts. Okay? Porque a maioria dos breakouts vão falhar, dos rompimentos. Então, gente, aqui eu vou tentar falar um pouquinho sobre essas regras aqui para operar a tendência de alta. Ok? Eu ainda preciso identificar qual que é a estrutura, né? Então, não vá contra a tendência, né? A maioria das tentativas de reversão vão falhar. Eu não estou procurando ir contra a tendência, eu estou seguindo a regra de linha de tendência, né? Identificando os pontos de entrada-chave, identificando os setups de alta probabilidade, né? Então, a gente tenta não operar de qualquer jeito, né? E não pode correr atrás. Você perdeu o trade, espera o próximo, né? Eu não estou fazendo entrada nos pontos mais altos do movimento. Eu quero pegar o final do pullback, né? E fico tentando me manter afastado de congestões aí, de consolidações, né? Aí eu tô, né? Eu tô desenhando aqui minhas linhas de tendência de baixa minhas linhas de tendência de baixas temporárias para as correções de baixa, porque eu quero ver as correções de baixa se desenrolar, para que eu possa aproveitar a oportunidade de compra, né? E aí eu estou tentando identificar as boas velas de sinal. Então, o movimento fez um preço para cima, a gente não faz a entrada no final do movimento, a gente espera um pullback, essa correção acontecer para procurar as entradas de compra. Tá? A gente vai tentar fazer essas entradas de compra nas linhas de tendência, né? na média,
usando a média como suporte. Olha aqui, entradas de compra somente com suporte da média ou da linha de tendência, né? Preferencialmente as duas, né? Ou uma segunda entrada falha. A primeira entrada, as primeiras entradas, quando a gente faz entrada em primeira entrada, é muito agressivo, né? Você vai requerer muito mais experiência e informação de mercado aí, né? E se você perder o trade, não corre atrás, espera por outra entrada de alta probabilidade, né? Aí você identifica uma boa vela de sinal, né? E para poder fazer essa entrada. E depois que você alcançou a nova máxima, você para com as compras por um momento, até você ter mais informações, até você saber se o movimento vai continuar ou se vai ter uma reversão. Então, quando eu olho para uma estrutura assim, né, eu tenho uma quebra e eu vejo que o preço criou um novo extremo aqui, ok? Mas ele também criou um novo extremo, e mais um extremo, e mais um extremo. Então, a gente está continuando a nossa tendência primária. E a gente continua subindo. O preço aqui está falhando em fechar abaixo da média, em corrigir mais, em reverter. Então, isso aqui está me indicando que a gente ainda está na estrutura de alta. Então, eu ainda estou procurando oportunidade de compra. Eu não posso vender ainda. Eu ia precisar ver aí um padrão de reversão abaixo da média ou uma tendência de baixa comprovada para considerar uma venda. Então, nesse ponto, olha aqui, nós tivemos essa quebra de canal a nova máxima, continuamos aqui em um canal de alta, então eu consegui desenhar esse outro padrão de alta aqui, esse novo canal de alta aqui. Ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso comprar nesse ponto aqui, eu tenho que esperar o preço recuar no nosso ponto-chave, na nossa linha de tendência ou na nossa média para poder fazer uma nova compra, ok? Então eu desenho um novo canal, eu quero ver esse preço recuar, ok? É aqui que os traders inteligentes aqui estão comprando. Esse é o momento para eu capitalizar num desconto no mercado, ok? E aí o preço cria uma nova máxima. Primeira entrada de compra, segunda entrada de compra. Olha aqui esse exemplo perfeito aqui, ó. Temos essa nova máxima aqui. A gente fez esse movimento para baixo. A primeira tentativa de compra é a nossa primeira entrada de compra. Pullback, segunda entrada de compra. Olha aqui. Na linha de tendência, usando a média como suporte, a gente ia fazer uma entrada aqui. Olha o movimento que a gente ia pegar. Ok? Então a gente precisa esperar por essa segunda entrada de compra aqui. A gente não pode entrar nessa primeira aqui. Aqui no caso funcionou. Mas a gente tem que esperar a segunda entrada e não fazer a entrada na primeira entrada de compra aqui. Ok? Então tem um pullback de duas pernas aqui. Olha aqui. Ok? Então nós tivemos aqui um pullback. Um ponto-chave de entrada. Uma ótima barra de sinal. Olha aqui. Esse aqui é um setup de alta probabilidade. Essa aqui que é a entrada que eu quero fazer. Tá? Note que aqui, que após a gente ter desenhado um novo canal de alta, as mesmas regras se aplicam. Tivemos uma quebra desse canal aqui, ok? A primeira entrada de venda e a segunda entrada de venda a gente faria para conseguir chegar nesse novo extremo aqui, ok? Então, se o preço continuar fazendo novas máximas, a gente vai procurar por um novo canal, podendo muitas vezes ser um canal que é um spike na channel, que se fala que é um impulso em um canal, ok? Mas isso a gente vai ver numa nova aula aí, como desenhar a linha de tendência. Eu vou tentar fazer um vídeo de como a gente desenhar essas linhas de tendências aqui, tá? O importante aqui é lembrar que sempre após a quebra e a nova máxima, quando a gente alcançar a nova máxima, a gente pausa os longs e espera o preço desenvolver para ver se a gente vai continuar subindo ou não. Como nesse exemplo aqui. A gente estava trabalhando nesse canalzinho de alta, nós tivemos uma quebra, uma nova máxima. Continuamos subindo? A gente vai desenhar um novo padrão, ok? E trabalhar as mesmas regras. Então aqui eu vou falar as regras de price action para operar essas tendências de baixo, ok? E elas são as mesmas das regras de tendência de alta, né? Vice-versa aí. Eu ainda continuo seguindo as mesmas regras, né? E no caso aqui eu vou estar procurando somente por oportunidades de venda, certo?
Então você vai identificar a estrutura, você não vai ir contra a tendência, você vai tentar localizar as linhas de tendência aqui, né? Você vai desenhar essas linhas temporárias para as correções, para os nossos pullbacks, para ver quando que vai acabar os pullbacks, né? Vai evitar as congestões, os congestionamentos, né? Você não vai fazer essas entradas de fundo de movimento, no caso aqui, né? O movimento, a gente está numa tendência de baixa, você não vai querer comprar no fundo do movimento, você vai querer esperar o pullback para poder fazer uma nova entrada, comprar, você vai vender na alta e comprar na baixa. Tem que lembrar disso, ok? Quanto maior a correção, maior a sua chance de sucesso, né? As entradas de venda somente com suporte da média ou da nossa linha de tendência, né? Ou preferencialmente as duas, ou aquelas entradas contra a tendência que falham, ok? Então a gente vai ficar fora de correr atrás de trade que perdeu, ok? FOMO aí, né? E vai tentar sempre fazer as entradas com boas barras de sinal. E igual a outra, após a nossa nova mínima, né? Desculpa que eu escrevi errado. Após a nova mínima alcançada, a gente vai parar com as vendas por um momento até a gente ter novas confirmações, certo? Então aqui, por exemplo, ó, a gente pode ver uma estrutura de baixa, certo? Né? Aqui, ó, a gente tem uma primeira, segunda entrada de venda. Olha aqui, temos esse canal de baixa funcionando. Olha aqui, ó. Primeira, segunda entrada de venda. Ok? Mas aqui no caso, essa segunda entrada de venda aconteceu com o inside bar. Tudo bem? Em alguns casos aqui, quando o contexto é bom, a gente pode tomar esse tipo de entrada, com inside bar mesmo, né? Mas eu normalmente evito. Isso aqui é mais como exemplo só, né? Então nota aqui, ó, que a gente teve a primeira, uma segunda entrada de venda e aí tivemos um lower high confirmando essa segunda entrada de venda aqui. O que é um lower high? A gente faz um pequeno movimento para cima, ok? Que na verdade é um breakout structure, né? Que fala. E continua seguindo para baixo, ok? Então, esse nosso canal de alta temporário aqui, ele também teve uma quebra, conseguimos uma nova máxima dele e aí a gente está livre para venda, ok? O preço continua a cair, ok? A gente tem uma confirmação aqui, ó, dessa linha de tendência, entendeu? Então, nessa primeira entrada aqui, por exemplo, olha aqui, ó, primeira entrada de venda, a gente não pode pegar essa entrada aqui. Tudo bem que ela confirmou a linha de tendência, mas essa é só uma primeira entrada. A gente tem que sempre entrar na segunda entrada, ok? Então a gente teve uma outra mínima, ok? Olha aqui. Tivemos aqui uma segunda entrada, nesse outro exemplo aqui, ó, tá vendo? Ó? Primeira entrada de venda, segunda entrada de venda. Por que eu não posso entrar aqui, mesmo confirmando na minha linha de tendência? Você não pode entrar aqui, porque esse canal de alta, esse pullback, ainda não teve a sua quebra e a sua máxima retestada, ok? Setup de alta probabilidade, você precisa esperar esse movimento acontecer. Ok? Então, aqui a gente tem que esperar, né? Mesmo com essa confirmação de linha de tendência aqui, a gente tem que esperar. Aqui no caso a gente ia precisar de uma lower high, confirmando uma segunda entrada para poder entrar, ok? Então aqui a gente teve uma quebra, olha lá, tivemos uma quebra do nosso canal de baixo, ok? Posso começar a comprar aqui? Não, claro que não. Eu estou esperando um reteste da mínima primeiro. Olha aqui, eu estou esperando um reteste dessa mínima aqui dentro do canal primeiro, ok? Então aqui, ó, o nosso canal temporário aqui teve uma quebra. Olha aqui, canalzinho temporário de alta teve uma quebra, uma máxima testada. Essa aqui é mais alta do que essa aqui, ok? O preço que volta abaixo da média, indicando aqui a presença dos vendedores, ok? E então aqui a gente teve uma lower high para um novo extremo. Tá vendo? A gente aqui também, a gente teve aqui, se a gente olhar, tivemos aqui dessa máxima aqui, a gente teve a primeira, segunda entrada de compra que falhou, mas está muito longe da média, então não seria uma boa entrada. Ok? Então, essa aqui são as regras de alta probabilidade de price action. Lembre-se, essas entradas são chamadas de alta probabilidade porque elas ocorrem em lugares chaves, em pullbacks de duas pernas, ok?
em pullback de duas pernas. Então, todos os dias a gente tem essas entradas acontecendo nos gráficos e o nosso trabalho é desenvolver a paciência para esperar que elas ocorram. É simples assim, ok? Você não pode entrar de qualquer jeito. O setup de alta probabilidade, ele exige esse tipo de paciência. Você tem que esperar os movimentos acabarem para eles acontecerem. Vão ter entradas que vão ter sucesso? Sim, vão ter, mas se você seguir somente as entradas de alta probabilidade, sua chance de assertividade aumenta muito. Então, é basicamente isso, pessoal, ok? Eu tentei fazer esse vídeo aqui da melhor maneira possível, da maneira mais simples, tentando explicar. Não é fácil, esse é o meu primeiro vídeo que eu fiz educacional assim, ok? E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem o conteúdo aí, e eu fico à disposição para pergunta, ok? Qualquer pergunta que vocês tenham, porque eu vejo assim que eu não vejo ninguém aqui no Brasil operando esse tipo de sistema, então eu imagino que deve ser muito diferente para muita gente, né? A gente não operar esse tipo de padrão clássico que normalmente o pessoal opera, mas esse aqui é um sistema real, é um sistema verdadeiro, provado, comprovado. Então a gente fica à disposição aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.